Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu chamo Luiz Felipe Abdala Soares, sou médico. Por aqui você vai encontrar informações sobre tratamentos com cannabis medicinal, fitocannabinoides, fitoterápicos, suplementos e como reduzir a quantidade de medicamentos controlados e os efeitos colaterais trazidos por eles. Se você quer ter mais informações sobre os assuntos, segue nesse canal que você vai ter essas informações. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem importante, bem batido aí no que tange a terapia com a cannabis medicinal, a medicina canabinoide, que é a interação dos medicamentos derivados da cannabis com os anticoagulantes. Então essa é uma interação que é, muitas vezes, vamos dizer assim, uma das contraindicações, né? As pessoas ficam preocupadas com essa interação que pode acontecer dos fitocannabinoides, dos medicamentos derivados da cannabis com os medicamentos anticoagulantes, o que é uma realidade. Então, esse vídeo é para explicar, desmistificar aqui esse uso e a gente realmente entender em que momento a gente precisa se preocupar e em que momento a gente pode realmente fazer esse tratamento com mais segurança. Vamos lá? Bom, primeiro que a gente tem que entender é que o tratamento com a cannabis, o tratamento com os canabinoides, ela não predispõe a sangramento, não é um efeito que a cannabis tem, um efeito de gerar sangramento ou de predispor ao sangramento. Isso não acontece. A gente tem histórias aí há milhares de anos, pelo menos aí 5.000 anos de registro, ou quase 5.000 de registro de uso medicinal em livros, textos, né, da China, inclusive, mostrando esse uso da cannabis, mas já temos inclusive registros de mais tempo de pessoas utilizando a cannabis ali de outras formas, né, de formas espirituais, vamos dizer assim também. E em nenhum desses registros, em nenhuma época, em nenhum uso, foi registrado um componente hemorrágico pela cannabis. Você não vê pacientes, pessoas que fazem uso, por exemplo, da cannabis fumada, que é inclusive mais potente, vamos dizer assim, tendo sangramentos. Isso não acontece. Então, a cannabis, a primeira coisa que a gente vai entender aqui é que ela não causa sangramento. Não causa sangramento, não tem esse efeito. E também ela não causa trombose. Não causa trombose. Não tem esse efeito. Ela não tem efeito no sistema de coagulação diretamente. Então a gente não é esperado que a gente tenha nem sangramento e nem trombose com o uso de cannabis, seja ela qual for, medicinal, né, recreativa, ou qualquer uso que tiver essa planta incluso, a gente não tem a expectativa de ter nenhum desses sintomas. Mas tem pessoas que fumam e que tem risco, aumenta o risco de trombose. Certo? Se essa pessoa estiver fazendo uso da cannabis com o tabaco, com a nicotina, aí sim, realmente a gente vai estar falando de um risco. Mas, mais uma vez, não é pela cannabis, e sim por alguma outra substância que esteja ali relacionada. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é essa parte aqui. Então, para a gente entender por que é importante que a gente fale dessa relação com os anticoagulantes, é porque essas medicações aqui, os anticoagulantes, são medicações sensíveis, extremamente, vamos dizer, que precisam de uma atenção especial para serem feitas, porque essas sim vão estar lidando com quadros de trombose e vão ter a possibilidade de levar a quadros de sangramento. Qualquer anticoagulante que exista hoje na medicina, existe o risco de ter sangramento. Mas eu fiquei sabendo de um novo anticoagulante que estão fazendo, que vai inibir o fator 11 e que não tem risco. Tudo bem, existem estudos, mas muitas vezes a gente se preocupa, né? Caramba, não tem risco de sangramento, então será que está sendo bom para trombose? Então fica aquela questão. Mas os anticoagulantes, medicamentos que ajudam a dissolver trombos no nosso organismo, que é para que são utilizadas essas medicações, elas inibem ali os nossos fatores de coagulação, permitindo que nosso fator de fibrólise, né, de gerar a quebra daquele trombo, de degradar aquele trombo, que seja um trombo, né, venoso, que tem ali na perna, que seja até um trombo pulmonar ou um tromboembolismo venoso que vá para o cérebro, né? Tem vários tipos aí de trombose. Então, a gente sabe, e até inclusive quadros de AVC, de infarto, que dependendo do momento vão ter a sua indicação também de fazer medicamentos parecidos. Então, esses medicamentos que têm essa característica de dissolver trombos, de ajudar a resolver essas questões de saúde, elas também têm o risco de gerar
sangramento. Então, por que a gente tem essa preocupação? Caramba, cannabis com anticoagulantes. Na verdade, a preocupação não é cannabis. A preocupação é alimentos. Alimentos vegetais verdes, por exemplo, pacientes que fazem uso de determinados anticoagulantes, inibidores de vitamina K, conhecidos como a varfarina, talvez o mais clássico aí dos anticoagulantes. Nós temos também as heparinas, né? As heparinas. Temos os novos anticoagulantes, inibidores de fator 10A e tudo mais, né? O rivaroxabana, que muitos Eliquis, que muitos já conhecem também por aqui, os novos anticoagulantes orais que estão cada vez mais ganhando o seu papel, que ainda estão sendo estudados, mas que já são realidade. Então, principalmente aqui se tratando de varfarina, a gente tem diversos medicamentos, por exemplo, antibióticos, medicamentos inibidores de recaptação de serotonina, então antidepressivos, medicamentos psicotrópicos, tudo isso aqui, pessoal, tem interação medicamentosa com os anticoagulantes. Então, não é a cannabis que tem interação medicamentosa em específico. Ela também vai ter. Posso falar aqui de outros fitoterápicos, ginkgo biloba, né? Ginkgo biloba. Aqui, vários alimentos, brócolis, couve, né? Qualquer vegetal que você possa pensar de verde escuro, que tem mais vitamina K, que vai cortar o efeito do anticoagulante. Então, o que acontece é que diversas substâncias têm interação com essa substância aqui, que é a que é complicada. E por que ela é complicada? Ela é extremamente importante, ela é extremamente aliada aí nos tratamentos de saúde, mas ela pode gerar um sangramento, uma hemorragia, que é um efeito colateral muito complexo de uma medicação. É um quadro de saúde muito grave, você ter um sangramento, você ter uma hemorragia, claro. Então, ninguém quer estar dando uma substância ali para uma pessoa, fazendo um tratamento em que ela vai ter como efeito colateral uma hemorragia. A gente não quer, mas é isso que esses medicamentos aqui acabam gerando risco. Eles vão ter a sua indicação, mas eles também tem esse risco desse sangramento, e o paciente que está sendo prescrito, ele precisa estar sempre ciente desse efeito colateral e dos riscos, e né, a gente sempre manejando. Poxa, é um paciente idoso que talvez tenha metabolização menor, eu vou fazer uma dose menor de um anticoagulante, se eu fizer, né, realmente talvez se não for outra estratégia aí mais possível. Então, a questão está relacionada aqui. Isso acontece muito pela questão da metabolização. Então, a gente já entendeu que a cannabis ela não tem efeito de sangramento, não tem efeito de trombose, não é esperado. Né? Mas por que ela interage, então, com os anticoagulantes? Por conta da metabolização. Né? Metabolização pelo citocromo P450, né? Principalmente aqui no fígado, né? Em que a cannabis é muito metabolizada, em que essa cadeia de metabolização está muito presente e que também a grande maioria dos anticoagulantes vai ser metabolizada. Então existe uma competição por esse processo aqui entre as medicações e entre os anticoagulantes e várias outras substâncias psicotrópicas, antibióticos. Eu vou deixar aqui uma lista aqui na descrição para vocês acessarem e verem realmente quais são os riscos da associação das interações medicamentosas dessas medicações. Mais uma vez, pessoal, se você está tomando uma medicação dessa, se você tem indicação, talvez você precise continuar tomando e tomar cuidado com as outras. Não é que você vai deixar de tomar elas porque você está tomando outras medicações ou até mesmo a cannabis. Tudo vai depender ali de qual é a indicação, de qual é o risco-benefício, de qual é o principal tratamento para aquele seu quadro de saúde atual. Se eu tenho um paciente que tem um TEP, um tromboembolismo pulmonar, é óbvio que a importância, o risco de vida que ele tem com o TEP vai pesar muito para ele fazer um anticoagulante do que ele fazer, né, talvez um ginkgo biloba, ou ele estiver fazendo ali um antidepressivo naquele momento que ele tenha que suspender, suspenda, porque ele não vai estar morrendo sem um antidepressivo, mas com o TEP, sem um anticoagulante, ele vai morrer em poucas horas, em poucos dias. Então, tudo é risco-benefício que a gente precisa pesar. Então, eu posso fazer a cannabis junto com os anticoagulantes? Pessoal, eu tenho aqui na minha prática, posso dizer aqui talvez dezenas de pacientes em uso de cannabis, em uso de fitocannabinoides e com anticoagulantes, inclusive pacientes idosos. E
não tive nenhum problema nos últimos 5 anos acompanhando esses pacientes. Então, assim como pacientes fazem, né, medicamentos antidepressivos tomando anticoagulante e muitas outras medicações em polifarmácia utilizadas ali ao mesmo tempo, todos esses medicamentos vão gerar interação com os anticoagulantes e são feitos à torta e à direita sem nem se pensar sobre esse risco, sem nem se conversar sobre esse risco. A gente, pelo menos aqui, está conversando. Olha, existe o risco, a gente vai estar sempre atento, mas se a gente entender que se eu não fizer a cannabis, talvez eu vou fazer uma quetiapina para um paciente, por exemplo, quetiapina para um paciente, por exemplo, idoso, com uma síndrome demencial, que também vai estar fazendo esse processo aqui de interação e mais, vai aumentar o risco de queda desse paciente, vai aumentar o parkinsonismo, vai aumentar a obesidade e tudo isso vai piorar ainda mais a chance de trombose ou de sangramento. Então, caramba, eu estou comparando usar a cannabis e se ela não for utilizada vai ser essa daqui, eu vou preferir 1 milhão de vezes fazer o fitocannabinoide e fazer ele com anticoagulante, que a gente não tem na história do uso da cannabis ninguém sangrando porque usou cannabis. Claro que existe o risco de interação e a gente vai conversar com o paciente sobre isso, mas não é pela cannabis, é porque esses medicamentos são medicamentos sensíveis que interagem com várias substâncias, que eu vou deixar mais informações aqui na lista, aqui na descrição, e vocês percebem então que existem interações medicamentosas na metabolização, que a gente sim precisa estar atento, assim como a gente vai estar atento com essas medicações, com várias outras medicações e condutas que a pessoa tiver no dia a dia. Inclusive, vamos dizer, questões em casa, tapete, né? Preciso estar preocupado, banho, eu preciso estar preocupado, né? Com degraus, tudo isso o paciente vai ter que estar preocupado, para que ele não fique se gerando traumas e risco de sangramento em excesso, porque ele vai estar em uso dessa medicação. Então, ficou talvez aqui o quadro um pouco bagunçado, mas acho que foi uma explicação interessante para que a gente possa, primeiro, sim, pensar no risco-benefício do uso de qualquer medicamento associado aos anticoagulantes e entender que essa associação aqui, que muitas vezes a gente pensa numa contraindicação absoluta ao uso da cannabis, né, o uso do anticoagulante, ela não é uma contraindicação absoluta, ela é uma contraindicação relativa. Pode haver a interação. Eu tenho necessidade de fazer a cannabis ou qualquer outra substância que pode interagir com esses medicamentos tão sensíveis, poxa, eu preciso da cannabis. Então, vamos fazê-la de uma forma, né, mais adequada possível, com doses menores, talvez, mais direcionadas para aquela situação e evitando outras medicações que ainda têm maiores riscos. Ou, por exemplo, aqui, paciente com dor que vai tomar um anti-inflamatório. Um anti-inflamatório, que a gente sabe que aumenta demais o risco de sangramento. Junto com o anticoagulante, meu Deus, eu prefiro fazer um fitocannabinoide para ele ter uma melhora da dor sem ter que ficar tomando o anti-inflamatório. Então é sempre risco-benefício, isso aqui não é uma contraindicação absoluta, a cannabis ela não aumenta risco de sangramento e por isso que tem que sempre ser feita por quem está compreendendo sobre o tratamento, compreendendo sobre a medicação e é sempre importante a gente trazer esses temas aqui e, bom, sabemos todos aí como que funciona esse tratamento, que cada vez mais está presente na medicina. Se você quiser saber mais informações sobre terapia com fitocannabinoides, terapia com a medicina integrativa, como os fitocannabinoides agem no nosso corpo e como reduzir e quais são os efeitos prejudiciais da polifarmácia, dos medicamentos em excesso, continua compartilhando esse canal, continua acompanhando esse canal, curte, compartilha com quem você possa achar interessante que tenha esse conhecimento. Um forte abraço e até a nossa próxima.